Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Histórias do Cinema Paranaense. Eu sou o Gabriel Borges e hoje eu tô aqui com os nossos parceiros e comentaristas, a Pamela Cat. Oi. E o William Biagioli. Olá. Para receber a nossa convidada mais que especial de hoje, que é a Berenice Mendes. E aí, Berenice, tudo bem com você? Tudo bem, pessoal, tudo bem, vocês, ouvintes. Um abraço grande. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Berenice. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar bastante sobre a sua trajetória aqui pelo cinema paranaense, mas também, e antes de tudo, a gente queria começar a conversa contigo sobre um filme que você dirigiu em 1985, A Classe Roceira. E pra gente começar o nosso papo, eu queria, antes de tudo, ler a sinopse do filme aqui pros nossos ouvintes. Então, eu vou ler ela rapidinho. Fique à vontade. Nos acampamentos, à margem das rodovias, a opção pela permanência no campo, a árdua sobrevivência e os hábitos culturais, o chimarrão e as músicas sertanejas como fator de integração e resistência, a organização política, comissões, passeatas, assembleias e bloqueios, a posição dos latifúndios, o confronto, a luta pela reforma agrária. E bom, para a gente começar aqui esse nosso papo, acho legal a gente falar um pouco antes sobre os processos, né, que levaram à realização do filme. Então, queria começar já levantando aqui uma pergunta um pouco filosófica, mas que eu acho que tem muito a ver com o que é o filme, que é justamente isso. De onde que nasceu o Classe Roceira? Olha, como é que eu posso dizer? Assim, o Paraná, né? Essa coisa um pouco de você cante a tua aldeia, né? E serás universal. Quer dizer, sem... Desculpe a pretensão, desculpe começar com uma citação como essa, mas assim, o que me interessa é o que eu vivo, onde eu vivo, a realidade acontece a partir da gente, da percepção da gente. Eu estava começando, né? Eu tinha feito o curso da Cinemateca em 79, e ali começamos, creio que A Classe Roceira deve ter sido o meu quinto ou sexto documentário, filme. E então era assim bem o começo de tudo, e eu havia ganho um prêmio com um filme anterior, que era O Foguete Zé Carneiro, que não era documentário, que era uma ficção, primeira ficção que eu fiz, uma das poucas, e um filme para crianças, um curta para crianças, e ele foi, naquele momento, foi um breve momento em que a lei do curta estava vigil, e você recebia não o que a lei do curta destinava, que era 5% da renda do longo estrangeiro a qual o curta brasileiro acompanhasse, mas nós havíamos feito um acordo com o Concine e a Embrafilme e transformado esse dinheiro, esse valor, né, que seria muito significativo. Imagina o teu curta acompanhar uma grande bilheteria de Hollywood, os exibidores não queriam abrir mão daquele valor. Então, a gente transformou aquilo num prêmio fixo, uma parte em dinheiro, uma parte em película, e os filmes eram selecionados por um júri que o Concine estabeleceu, do qual faziam parte os exibidores e tal. E esse meu curta infantil lá foi aprovado, e eu havia acabado de receber esse prêmio, estava então com dinheiro e com negativo 35 em mãos. Eram 5 latas de negativo 35. Nesse momento, eclode o movimento que ainda não era do MST, né? Era uma série de associações de agricultores conforme a região. Eu lembro que tinha MASTES, que eram dos movimento dos agricultores sem terra do oeste, tinha do norte, eles ainda não tinham unificado e criado o MST, mas aquilo eclodiu de uma forma assim absolutamente surpreendente, porque a gente ali, isso aí é antes por exemplo, da Constituinte, né? A gente em pleno processo de saída de distensão da ditadura. Já tinha havido a anistia, mas ainda era um momento, digamos assim, que não estavam estabelecidas
todas as liberdades democráticas que depois a Constituinte veio trazer, assegurar. Então, quando aquilo eclode, com milhares de famílias, né, às beiras das estradas e em grandes acampamentos de 5, 8, 10, 15 mil pessoas pipocando pelo Paraná todo, é claro que aquilo surpreende, ganha as manchetes dos jornais, das televisões, dos rádios, e eu digo comigo, meu Deus, eu quero ir ver isso lá de perto. E a gente tem a grana, quando eu digo a gente, a Lu Rufalco, o grupo que trabalhava com a gente naquele momento, o Mero Carvalho, o Peter Lorenzo. Eu digo, eu quero ver isso de perto, eu tenho grana do prêmio e vamos transformar essas latas em 35 em latas em 16, vamos trocar, vamos conseguir um pouco mais de negativo e vamos para lá. E é óbvio que o dinheiro não dava para custear nem sequer todo o trabalho de produção, toda a produção, mas aí a gente fez contato, era um momento, aquele era o governo Richa, que era um governo PMDB, era o pai do Beto Richa, que foi governador, e que era uma pessoa, digamos, do campo progressista naquele momento, e sobretudo na área da agricultura, tinha pessoas bem interessantes, bem do campo também da esquerda, nos postos chaves, em especial do ITCF, era na época Instituto de Terras, Cartografias e Florestas. Hoje eu nem sei mais o que é, acho que é IAP, sei lá. E ali a gente fez contato com eles e fez contato com os sindicatos de trabalhadores rurais da região. O ITCF nos apoiou dando um carro para a produção, e os sindicatos davam uma estrutura logística, a gente dormia nos sindicatos, enfim, conseguimos uma estrutura de produção. Tem que pensar que naquele momento você não tinha lei de incentivo nenhum, né? As coisas eram muito complicadas. Aqui no Paraná não havia estrutura de produção nenhuma, você devia ter naquele momento 2 ou 3 produtoras de publicidade e ponto final. As produtoras digamos, de cinema eram pouquíssimas e todas iniciando, como a minha, Documenta Filmes, né? E então você fazia, digamos, a captação do apoio era uma captação direta. E a gente conseguiu, eu considero que foi muito um filme de guerrilha. Não tinha equipamentos aqui, a gente tinha que trazer câmeras de fora, como tínhamos que montar até a gente conseguia montar aqui, mas depois disso todo o processamento, finalização era feito ou em São Paulo ou Rio, né, de imagem e de som. Então, eu considero que foi uma produção meio de guerrilha. Eu chamei, na época, o Flavinho Ferreira, do Rio de Janeiro, para fazer a fotografia. Ele era um cara... Ele trouxe uma Eclair, que era uma câmera 16mm leve, já com o cristal, que então te libertava, né? Você trabalhava com o Nagra sem o piloton, o que te dava uma autonomia, né? O piloton era o cabo que antes unia a câmera com o gravador e que te tirava muita liberdade, porque senão você não tinha sincronismo, né? Então ele já foi feito, digamos, com mais liberdade, e o Flavinho era uma pessoa também muito ágil, muito jovem, meio que um steadicam humano, assim. Então o filme ele tem toda uma dinâmica, né, de câmera na mão, tal, que eu acho que para a qual ele contribuiu muito. Mas, assim, só para uma curiosidade que surgiu do que você estava falando, Berenice. Logo antes, você falou que tinha feito um filme de ficção, e você até comentou aí dessa câmera da Eclair, que permitia essa liberdade, né, uma mobilidade maior e tal. E também você falou desse apoio que os sindicatos deram, e desse interesse que teve, né? Mas pelo que a gente viu pelo filme, depois pôde ver também
pelo mapa, se tratava de um lugar distante. Imagino que um lugar que você não conhecia ainda. Como é que foi essa aproximação efetiva, assim, daí, né, para chegar até lá o filme, digamos assim, encontrar como é que vocês montaram tudo isso e imaginavam também como seria? Porque você vinha de uma experiência, né, ficcional e de repente cair de cabeça na realização desse documentário, que eu imagino que foi bastante desafiadora, né? Não, mas eu já tinha feito outros documentários. O documentário eu sentia que era a minha praia mesmo. O que é estranho aí no momento foi a ficção. Mas, enfim, Entendi. Eu entendo o que se pergunta. Eu não conhecia mesmo essa região, que é o extremo oeste do Paraná, onde a gente foi, que é lá por... Ah, meu Deus, agora Chupinzinho. É o extremo oeste, é como se fosse em direção lá para baixo de Foz do Iguaçu, mais a oeste, entre Foz do Iguaçu e o Santa Catarina, já se aproximando da Argentina, né? É a região, na realidade, por onde passou a coluna Prestes, né? Essa região, né? E realmente eu não conhecia essa região. Só que tem uma coisa que vocês precisam entender, que é o seguinte: naquele momento, o status do cinema no Brasil era muito diferente do status do audiovisual hoje, né? Naquele momento, você tinha a produção cinematográfica, que era uma produção independente, totalmente independente, à medida em que o mercado de cinema no Brasil nunca, até hoje, mas naquele momento mais do que nunca, o mercado de cinema no Brasil não era um mercado do filme brasileiro. O filme do brasileiro era um ato de resistência. O documentário, então, ele era uma coisa muito estrita. Você tinha dentro da Embrafilme um departamento de operações não comerciais que abarcava documentários e curta-metragens, como eles chamavam, que seria o curta de ficção, né? E era muito diferente. Então, você tinha a televisão, que a percepção no caso, vamos focar nos agricultores e nos agricultores sem terra, na percepção daquelas pessoas, era uma coisa do sistema, né? Eles já identificavam a televisão como algo do sistema e o cinema como algo libertário. Não te digo que o cinema fosse feito, fosse encarado como uma arte engajada, mas naquele momento era impossível você, saindo da ditadura, ainda lutando pela redemocratização, você não utilizar a arte de uma forma crítica, de uma forma que contribuísse para a formação do pensamento crítico. A gente se colocava, de certo modo, a serviço de uma forma natural, né? Então, havia essa identificação. Então, por exemplo, as televisões, eles não permitiam que entrasse nos acampamentos, mas nós éramos cineastas, né? E cineasta brasileiro, independente, documentarista. Então, para nós, as portas estavam abertas, porque eles sabiam que, ideologicamente, eles contariam com o nosso apoio. Então, é uma situação diferente. Então, a gente chegou, eu não conhecia a região, não conhecia absolutamente ninguém, né? Chegar, bater palma mesmo, quem é a liderança desse acampamento, queremos falar com os líderes, nos se apresentar e dizer: queremos filmar, vamos fazer um documentário, estamos fazendo um documentário, queremos acompanhar aqui a luta de vocês, o cotidiano e tal, e as portas eram abertas. Eram outros momentos, né? Que espero que não volte a acontecer no Brasil. Estamos com muito medo atualmente, mas tomara que não se repita. Né? Tomara que não se repita. Sobre essa aproximação de vocês com esses acampamentos, né? Tem uma coisa que eu achei muito interessante no filme, que é justamente que vocês querem registrar muito a luta, mas também vocês registram muito as pessoas, os rostos e os cotidianos daquela comunidade, né?
Sim. Como você pensava lá na época essa aproximação com essas pessoas? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa um pouco que vem daí da formação. Eu nem te digo como cineasta, porque a minha formação foi autodidata. Eu aprendi quando eu fiz a classe Roceiro, 85, eu devia ter 20 e poucos anos. Eu acho que eu já tinha terminado, eu fiz a faculdade de Direito na Universidade Federal, e não havia, e óbvio que eu lia, fazia todos os cursos que eram possíveis aqui, lia tudo que existia de cinema que a gente conseguia aqui no Paraná e trocando com amigos, colegas de outros estados, mas volto a frisar, o momento era muito diferente, você não tinha, nem falar de internet, né, que hoje você tem tudo num clique, mas você não tinha sequer publicações acessíveis aqui no Brasil. Para importar um livro, fosse de Portugal, da França, dos Estados Unidos, era caríssimo, né? Também era um momento onde, assim, eu sou de uma família classe média, meus pais funcionários públicos, sempre vivemos com o conforto da classe média, né? Sem nenhum problema financeiro, mas sem nenhuma folga de dinheiro. E assim, nós somos em vários filhos, somos em 6 filhos, meus pais ainda criaram mais 2. Então, vocês imaginem, numa determinada época, todos estudando, se fosse em faculdade, ginásio e tal, alguns particular, outros públicos tal, era muita grana, então não tinha dinheiro sobrando. Então, não havia sequer a possibilidade de pensar, quero ir fazer um curso no exterior, ou mesmo no Brasil. Não havia possibilidade de me financiarem num curso. Só havia cinema na ECA, em São Paulo, e aí foi criada a UF, a Federal Fluminense, o curso de cinema. Eram só esses 2 cursos que haviam, né? E eu não tinha possibilidade. Então, o meu aprendizado foi realmente um aprendizado prático. Mas eu sou uma pessoa assim que me considero uma pessoa... Eu amo, adoro ler, estudar, uma pessoa ultra curiosa, filosofia, sociologia, política, arte, enfim, tudo a princípio me interessa, né? E a história do Paraná, e a história do Brasil, a história mundial, sempre li muito, sempre estudei muito, tal. Então eu acho que de certa forma, isso vai formando você como artista, né? E eu sentia, quer dizer, que aquilo ali, mais do que um documentário sobre uma situação, digamos, política, né? Que ela transcendia muito isso. Talvez eu não tivesse ainda, naquele momento, uma compreensão plena do processo que estava acontecendo já de hiperconcentração da propriedade, com a mecanização, a tal da Revolução Verde que estava em curso, né? Que não era verde ecológica, mas sim a revolução do soja, na introdução da monocultura, de extensão industrial, que deu no modelo que deu hoje, né? Que a gente vive hoje. E eu não tinha, talvez, naquele momento, ainda uma percepção plena disso, mas eu percebia que as coisas iam além daquilo e que aquelas pessoas estavam sendo alvo de um projeto, de uma coisa maior. Então, eu queria registrar, porque, assim, não é uma coisa que surpreendia, né? Os pais da minha mãe foram sitiantes, tiveram um sítio, uma fazendola no norte do Paraná, na época do Ouro Verde, né? Um sítio de café. E eu era ainda muito pequena, 5, 6 anos, 7, 8, mas eu fui muitas vezes para lá. E eu me recordava dos meus avós trabalhando e das pessoas que trabalhavam com eles, colonos, tal. E então aquele modo de vida que eu vi ali, e mesmo aquelas pessoas, aquelas mulheres fortes de tanto trabalhar, e aquela criançada brincando de aradinho
com as coisas, não eram estranhas para mim. E não eram, assim, porque paralelamente o que é que corria na grande mídia? Uma tentativa de criminalização deles, né? Enfim, de pessoas que queriam invadir, que queriam explorar, que estavam fazendo escândalo, perturbação da ordem. E eu queria mostrar que não, que eram trabalhadores, né? E queria entender como que eles haviam chegado àquela situação, né? Por que é que eles haviam chegado àquela situação? Então acho que daí, Pamela, a sensibilidade e o feeling, né, de ir mostrando todas aquelas atividades, mostrar que eram gente comum, gente como a gente paranaense ou era, na sua grande maioria ainda, até aquele momento. Quando começa, né, a expulsão do campo para a cidade e as hiperconcentrações urbanas e as favelizações, tal, né? Um pouco tardiamente no Paraná, né? Como tudo no Paraná foi mais tardio, a própria ocupação, colonização, né? Urbanização, também esse processo de gentrificação, digamos, que hoje a gente pensa e usa a gentrificação de outra forma, no espaço urbano, mas aquilo ali não deixou de ser. As pessoas foram tiradas das suas terras, já eram porções muito pequenas. E aí essas pessoas vão crescendo, os filhos vão crescendo, e não dá para subdividir um pequeno espaço para 10 filhos com suas famílias. E não tinham acesso, porque as terras iam sendo incorporadas por bancos, por grandes empresas que não tinham absolutamente nada a ver com a atividade agrícola, né? No sentido de uma agricultura familiar, de uma agricultura de produção de alimentos, né? Mas sim para empreendimentos industriais de grande porte e de monocultura e mecanizados. Então, chegou num ponto que eles não tinham mais o que fazer, né? E aí decidiram deixar de ser invisíveis, né? Isso fazendo uma análise hoje, né? Com elementos que a gente tem hoje, né? Mas naquele momento a minha curiosidade era uma curiosidade, quer dizer, eu tinha mais o feeling da importância do que estava acontecendo, mas eu também queria entender o que estava acontecendo. Também era um processo de conhecimento. E tem uma coisa que eu acho que me fascina bastante no filme, Berenice, nisso de um processo de conhecimento, que é também uma coisa que eu acho que fica bastante clara em algumas imagens que vocês decidem por manter na edição, que é justamente algumas imagens de umas crianças se escondendo, as pessoas construindo relações muito diferentes com a câmera, assim, né? Então acho que a pergunta que eu queria fazer para ti era justamente como que foi esse primeiro momento de, para além de vocês estarem se aproximando de um movimento, vocês estarem se aproximando dessas pessoas com a câmera, né? Como que elas se relacionavam com todo esse aparato cinematográfico que vocês apresentavam para elas? Ao mesmo tempo, Gabriel, que nós estávamos legitimados, né, como cineastas, como documentaristas ali, pelas lideranças, então a gente tinha, digamos, o passe livre para andar por tudo, a gente encontrava pessoas que tinham o maior orgulho de terem tido a coragem de fazer aquilo ali, e a gente também encontrava pessoas que tinham uma timidez brutal, quase como assim, aquela caipirinha mesmo, sabe? Vendo carinhosamente, assim, muito, muito, muito tímida, assim, tem uma mulher que eu deixo que eu até hoje, há muitos anos eu não vejo o filme, mas até hoje, se eu ver o filme, eu sei que vai me angustiar, que é uma mulher que está pilando o mate, e acho que não sei se é o companheiro dela, o marido dela, que fala sobre o processo do mate, e ela está assim, morta de vergonha. Aquilo me dá uma opressão, mas eu achei que era importante, porque era tão forte, que eu sei que aquilo passava, né? Aquela imagem passava para o espectador aquele sentimento, mas também tinha muita gente que tinha vergonha de estar, não de estar no acampamento, de estar na luta,
vergonha de ter perdido a sua casa, a sua terra, sabe? Assim, talvez decorrente também de uma incompreensão do processo. Sabe aquela coisa quando o sistema, você se vê, eu em vários momentos da vida, eu acho que todo mundo às vezes se vê nessa, que está tudo dando errado, você está desempregado, está sem nada, e você deixa de fazer uma análise do sistema e você passa a se culpar pela tua situação, você diz, puta merda, acho que eu sou incompetente, acho que eu não tenho talento, acho que eu não sei o quê, até você cair em si e dizer, não, opa, peraí, eu posso não ser tão boa, mas o que esse sistema está fazendo? Para quem que ele está dando chance? O que ele está privilegiando? Quais são as possibilidades de acesso que eu estou tendo? Né? Ou por que eu não estou tendo esse acesso? E aí você cai em si e se recompõe para a tua luta pessoal. Eu acho que muita gente ali não tinha consciência, sabe? Talvez o marido tivesse, um filho tivesse, ou, enfim, seja homem ou seja mulher, mas talvez mais dolorido para as mulheres, porque a mulher é a mantenedora do lar, né? Do fogão, das crianças, da criação, galinha, porco, tal, ela maneja, ela provê todo mundo, e na hora que eles perdem aquilo e vão para uma situação como aquela de uma grande aglomeração tão precária ali em tendas de lona, né? Por mais que a gente tentasse, e era por isso também que eu mostrava, era tudo ultra precário, mas limpo, organizado de toda forma possível, né? Eu acho que para criar um simulacro de um lar, né? Mesmo naquelas condições. Então, eu acho que a gente encontrava pessoas assim, mas em nenhum momento alguém se negou, disse não quero, não falem, né? Ou podia até meio se esconder por timidez, ou eu não consegui falar, mas não teve nenhuma negativa a mostrar a sua realidade. Berenice, eu até ouvindo tudo isso que você está falando, eu queria, mais na verdade, fazer um comentário e daí, ao final, perguntar a sua opinião, que foi um momento muito interessante, assim, ver o seu filme e relembrar, na verdade, um momento muito feliz, assim, que em dezembro de 2019, eu acho que junta tudo, porque você também falou que é formada em Direito pela Federal, e em dezembro de 2019 eu fui convidado por um amigo que estava se formando nessa... que foi uma formatura histórica ali, que foram, acho que 49 estudantes, né, que foi o programa de Pronera, chamava, né? Uhum. E que são filhos dos movimentos, do MST, dos movimentos sem terra, e alguns outros também atingidos pelo MAB, e tinha dois alunos haitianos, um deles foi um grande amigo que a gente fez um filme juntos, o Daniel Felice e tal, e eu fui na formatura, que foi ali aqui no centro, ali no prédio, naquele auditório ali da reitoria, e foi um momento assim muito emocionante, assim, ver aquelas pessoas entrando no auditório, e me marcou muito naquele momento, assim, ouvir as pessoas cantando as músicas, e era uma sensação de estar em comunidade com eles, mesmo que para mim fosse tudo muito novo, assim, eu fiquei impressionado com a força daquilo, e vendo o seu filme, eu reparo que já tinha isso lá, naquele, como uma coisa até de uma origem, enfim, comum a eles ali, essas músicas, essas cantorias, enfim, uma coisa de inclusive de transmitir força uns para os outros através da música, né? Então eu queria que você, sei lá, acho que até mais um comentário geral nesse sentido, assim, como que você vê, de repente, até o seu filme sendo esse registro de 30 e tantos anos atrás. Eu quero crer que, de repente, algumas dessas crianças que a gente está falando, que estão sendo ali filmadas, podem ser que tenham se formado, por exemplo, nesse curso do Pronera. Talvez, não sei se dá o tempo certinho, mas enfim, acho que dá conta de uma trajetória, de uma trajetória de luta mesmo, muito importante, e que o seu filme, não só pelo fato de ser um grande filme, mas tem também eu sinto que tem esse poder, assim, de um registro mesmo
histórico, assim, uma coisa incrível que tá ali guardada, né? Sim, sim, sim. Você sabe, Gabriel, tem vários aspectos assim que eu poderia comentar sobre isso, sobre esse teu relato. O primeiro deles é que sim, as músicas são parte assim integrante. Assim, essas pessoas elas eram naquela época muito ligadas, e eu acredito que o processo de mobilização que as levou a dar o salto, né, para sair da invisibilidade, tenha sido muito ligado às comunidades eclesiais de base, que era um movimento que praticamente acabou, infelizmente, no Brasil e na América Latina, que era um movimento ligado à teologia da libertação, que era uma seção assim da Igreja Católica progressista, né? Uhum. E que trabalhava dentro das comunidades, conscientização, basicamente, da situação política, da situação econômica, de vida deles, levando... E também cuidando de saúde e tal. É o que veio gerar todas as pastorais, desde a pastoral da criança, a pastoral da terra tal. Então, eu acho que essas pessoas também eram pessoas que já traziam de casa um pouco são imigrantes, né? A gente tem que saber. Paraná é uma população, então ali você tinha descendentes de italianos, de alemães, de ucranianos, enfim, esse melanger que forma a nossa população, que então já tem, digamos lá, nem que seja no inconsciente ou de alguma forma um background cultural diferenciado, pessoas que tiveram uma formação religiosa e que então a missa, digamos assim, é uma celebração que tem muitos cânticos, né? As músicas todas na toada sertaneja tal, era onde eles conseguiam veicular o discurso deles, político deles. Era difícil, você pode notar que tem poucas entrevistas ali mesmo com as lideranças, porque não rendia muito, porque digamos assim, a instrução formal deles era restrita, né? Então, você começava a conversar e eles quase que se repetiam nas palavras de ordem, não conseguiam fazer uma análise maior. Mas nas músicas, não. Nas músicas você via certinho eles contarem a origem, né? Tem um menino que canta no braço da fome, eu dormi, o latifundiário me atingiu assim, assado. Nas músicas, eles relatavam, eles passavam o discurso correto, perfeito, coisa que formalmente, na conversa, eles não conseguiam. Ou se sentiam intimidados, ou efetivamente não tinham domínio do discurso oral, enfim. Então, realmente, isso é muito incrível. Agora, você sabe que com relação a isso que você diz dos jovens depois que se formaram, agora em 19 que se conheceu, e que talvez já sejam até pais de crianças que eu conheci quando fiz a classe roceira, né? É verdade. Mas ali na classe roceira começou uma relação muito duradoura e muito forte minha com o MST. Não se esgotou na classe roceira. Nós trabalhamos muitas coisas. Eu tive, assim, além da classe roceira, que eu acho que tem efetivamente um papel de pioneirismo, de registro histórico desse movimento, que é fundamental, eu acho, para o Brasil, para a América Latina, até hoje. Espero que um dia deixe de ser, ou seja, que seja feita uma reforma agrária, que a gente consiga transformar tudo isso. Eu acho que a gente tem que ter a esperança. Mas não foi o único. Eu tive no ano 2000 a Nitty Jacon, não sei se vocês conhecem, ela
Foi durante muitos anos a diretora do Filo, que é o Festival Internacional de Teatro de Londrina. É um grande festival de teatro, um dos mais importantes do Brasil. Ela agora está muito idosa e já muito adoecida, e não sei se o Filo ainda continua com a equipe dela, se continua sem o brilho, sem a importância que teve naquele momento. Foi o mais importante festival de artes cênicas do Brasil num dado momento. Vinha muita gente do exterior, muitas companhias de dança, de teatro. E no ano 2000 ela fez o festival com o tema Filo de Todas as Artes. Ela queria que fosse um festival transversal, e me perguntou se eu não queria trabalhar de alguma forma no festival, se eu teria alguma proposta. E aí eu propus a ela que a gente fizesse uma oficina de linguagem audiovisual para jovens do MST. E conversei agora sim, no ano 2000, né, MST super organizado, conversei com a direção, a Secretaria-Geral do MST no Paraná, que aceitou e pediu que essa oficina fosse para jovens da região sul inteira. E aí, claro, eu acatei e fizemos num assentamento, numa cidadezinha ali colada com Londrina, região metropolitana de Londrina, que eu não me recordo o nome, no assentamento Dorcelina Folador, que era um assentamento muito novo, famílias que estavam lá, eu acho que há 2, 3 anos tinham conquistado aquela terra, e eles nos abrigaram lá nesse assentamento, assim como há 30 jovens de Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A metodologia que eu fiz para a oficina foi: eu convidei a Fernanda Pompeu, que é roteirista, a Lu Rufalco, produtora, o Peter Lorenzo, diretor de fotografia, o Mauro Zanata, ator, e como a gente brincava, um cara para soltar a franga, ensinar a entrevistar, ensinar, né, dava umas como é que se diz, enfim, fazia exercícios e coisas, tal, umas rodas de atividades, tal. E nós ficamos lá um mês com esse pessoal imerso dentro do assentamento, que foi uma coisa muito incrível, porque as pessoas do assentamento, as crianças, né, em especial, conviviam e passavam, eles cederam lá uma casinha para a gente, e ali era a nossa escola, nosso dormitório, nosso refeitório, tudo. E a gente comia junto com todas, com as famílias todas, elas cozinhavam para a gente. E quando chegou a hora de fazer o que seria, então, o exercício, né, final, um filme, eles optaram por fazer a história da conquista daquele assentamento. E aí foi envolvida toda a comunidade, porque eles quiseram reencenar a chegada deles com caminhões e tal. Só que aconteceu uma coisa naquele momento. E a gente estava no meio da oficina e estava havendo uma mobilização deles, ia ter uma passeata aqui em Curitiba, e estavam indo sem terras do estado inteiro, estavam vindo aqui para Curitiba. E quando chegaram ali, aqui no alto da Serra de São Luís do Purunã, a polícia confrontou eles e teve um confronto muito feio. A polícia meteu bala de borracha, surrou, tal, e morreu um agricultor, o Antônio Tavares. E a TV mostrou, teve muitas cenas desse ataque da polícia aos agricultores, e foi um ataque muito covarde, e as pessoas apanharam muito, ficaram muito machucadas, e eles, assim, entraram os jovens, né, que estavam participando, no primeiro momento, revoltados, e aí entraram numa profunda depressão, e eu disse, não, nós temos que trabalhar isso, temos que entender, e fiz contato com amigos aqui
de Curitiba e consegui cópias das matérias que as TVs tinham veiculado. E essas cópias foram para lá, e nós vimos, eu ouvia, assistia, analisava com eles, revia e analisava novamente, que na realidade era não só uma forma de fazer uma leitura crítica da mídia, né? Se inseria também naquilo, com uma coisa que era profundamente ali importante para eles, que comovente, como também um modo de eles superarem aquele momento de depressão e, enfim, e seguirem, né? E seguirmos com a oficina e com o curso. E aí então, eles também criaram daí algumas trilhas. Foi feita uma edição desse material, como se fosse uma... Como é que se chama? Um aforismo, assim, que você coloca aquela frase no início de um texto, né? Você cita alguém, põe uma frase no início. Então, acho que sim. de certa forma, assim, foi feito isso, uma pequena edição. Eu me lembro 3 a 4, 5 minutos daquele material com uma trilha deles também, tocada lá, que a gente captou, fez o estúdio improvisado, tal, e isso abre o vídeo, que é o vídeo Uma Luta de Todos, que eu coordeno a oficina e coordeno o vídeo, mas que é uma produção coletiva. A gente fez essa primeira parte lá, aí nós íamos editar o material na UEL, na Universidade de Londrina, nos estúdios lá da comunicação social deles, mas teve uma greve, alguma coisa que não foi possível. E aí eu, naquele momento, ainda estava com a minha produtora ativa, aberta, tal, e eu disse, olha, não dá para ir todo mundo, né? Mas aqueles, então, que se interessam, porque, naturalmente, também, e tudo isso foi parte da oficina, teve gente que se interessou pelo roteiro, teve gente que se interessou por aquilo, tal, e alguns, então, eu digo, os que se interessaram pela edição, vamos, então, para Curitiba, são agora meus convidados, ficam na minha casa, e vamos editar o vídeo na minha produtora. E eu tinha editor, tinha tal, e aí eles ficaram, acho que mais um mês na minha casa, concluindo esse vídeo. E esse vídeo depois foi exibido no Filo, tá? Dentro do festival, no Cine Ouro Verde, que é a grande sala de Londrina, que corresponde ao nosso Teatro Guaíra, ao nosso grande auditório do Teatro Guaíra, uma sala hiper luxuosa, toda de veludo, tal, que foi um choque para a sociedade londrinense, para a elite londrinense, entrarem, que viam com muitos maus olhos, né? Porque é uma cidade estruturada em cima do agronegócio, né? De latifundiários, uma cidade muito rica, e viam com muito maus olhos o MST, né? Aquele bando de invasores, tal. E aí eles vão numa turma, e aí vão mesmo, vai umas 150, 200 pessoas, o auditório acho que tinha 500 lugares, com todas as suas vestimentas e bonés e bandeiras e hinos, e se apropriam do auditório para a sessão do filme deles, que acaba sendo um sucesso, para eles um sucesso, para o restante do público, eu não sei te dizer, mas enfim, muitos aplausos e tal. E, posteriormente ainda, eu fui convidada daí para fazer também um documentário, alguns anos depois, que o MST ganhou um projeto do Niemeyer para fazer o memorial do Antônio Tavares, que tinha sido assassinado. Tá? Então, ali, toda a construção do memorial, foram eles daí também que vieram, daquele jeito que vocês conhecem, que eles se mobilizam e vêm um pouco de cada lugar, cada um com as suas habilidades, e eles constroem aquele memorial. E aí se chama Sonho Concreto, é um documentário, um pequeno documentário também que eu fiz, mostrando a construção e a simbologia daquele memorial ali, o resgate da memória também do Antônio Tavares. E não ficou por aí, depois tem outras coisas, tal, mas acho que esses 3 momentos, assim, eles mostram, quer dizer, que a gente
na realidade, não ficou só lá na classe roceira. Realmente é uma questão que a mim me mobiliza muito, muito, muito. A questão agrária, a questão da terra no Paraná e no Brasil, né? O Brasil deve uma reforma agrária ao Brasil, né? Aos negros, aos imigrantes e ao próprio Brasil, ao seu desenvolvimento, né? Eu tenho plena convicção que nós não seremos uma sociedade desenvolvida e uma democracia verdadeira enquanto nós não tivermos, basicamente, duas coisas. Uma é a reforma agrária, que permita que essas pessoas trabalhem a terra, produzindo alimento para o povo brasileiro, e uma reforma nos meios a democratização dos meios de comunicação. Enquanto a gente tiver os meios de comunicação na mão das 6 famílias, né, a gente também não pode se chamar de democracia. Aí estamos ficando cada vez mais longe do que é uma democracia, né? Muito bom, muito bom. Para chegar no finalzinho dessa primeira parte, eu achei muito importante, assim, tudo que você falou, e o filme, assim, ele tem um senso de urgência muito grande. Do registro desses protestos e do movimento naquela época, né? Como você se sentia naquela época? A gente ouviu bastante você falar como você envolvida com esses movimentos até hoje, mas como que você sentiu depois, assim, de fazer o filme sobre o MST e sobre aquele momento que você estava vivendo? Olha, esse filme, ele me deu muitas alegrias, sabe? Porque, assim, ele recebeu muitos prêmios, foi o meu filme mais premiado. Eu acho que ele realmente traz esse sentimento de urgência, essa força que você se referiu, Pamela, porque isso foi reconhecido. Eu recebi prêmios de crítica, recebi prêmios principais de festivais, tal. E, sobretudo, não era a minha intenção, e você não pode dizer que ganhei muita grana, mas eu ganhei, inclusive, dinheiro com esse filme. Ele foi muito vendido para universidades, compravam, sindicatos compravam, outros países, museus, até o Vaticano, para vocês terem uma ideia, comprou uma cópia do filme. Tá? Então, assim, além de tudo, né, além de eu ter conseguido realizar um filme que já é uma alegria imensa para a gente, eu acho que isso em qualquer momento, seja lá nos anos 80 ou hoje, sempre é muito difícil, né? Demanda muito, muito, muito empenho, muita entrega, né? Muita garra, muita luta. Então, além de ter conseguido realizar isso, o filme em si, ter possibilitado, né, que o meu trabalho registrasse aquele momento e difundisse isso, né? Porque ele, apesar da gente não ter um mercado naquele momento, dele não ter ido para o mercado convencional, que naquela época eram, sei lá, 1.600 salas, se chegasse a isso, né? Mas nós tínhamos, naquele momento no Brasil, 15.000 pontos de cineclube. E ele circulou muito. O verdadeiro mercado do cinema independente naquele momento eram os cineclubes, né? Aqui, por exemplo, em Curitiba, só a Federal tinha 20 e tantos cineclubes. Tinha o da engenharia, ou das humanas, ou de direito, ou da psicologia, ou de não sei o quê. Então, a gente alugava os filmes em conjunto e aquilo ia circulando, e aí tinha os debates e tinha tudo. E você tinha ponto de cineclube espalhado pelo Brasil inteiro, né? Então, ele circulou muito, esse filme. Eu tenho notícias, às vezes chegava lá no Maranhão, não sei aonde, uma pessoa, você, Berenice, eu vi teu filme, A Classe Roceira, tal. Então, isso tudo deixa a gente muito feliz. E, para mim, é surpreendente, agora, né, decorrido esse tempo todo do filme, surpreendente por um lado, por outro é compreensível, porque a gente vê esse revival do horror, né, da tentativa autoritária aí, ou de um autoritarismo mesmo avançando, então acaba até sendo compreensível. Mas é surpreendente a retomada de interesse, né? Eu acho também, eu fico pensando às vezes,
que é uma geração de estudantes de cinema, a partir da estruturação dos cursos de cinema, né, e da democratização desses cursos Brasil afora, que possibilita a formação de um grupo de pesquisadores como vocês, né, que aí passam a ter interesse e a buscar essas coisas. Então, eu fico muito feliz com tudo isso. E acho que aproveitando um pouco esse ensejo, aproveitando que a gente já está entrando um pouco no papo da trajetória, eu queria puxar essa deixa para a gente começar aqui o nosso segundo bloco do programa, para conversar um pouco mais sobre a sua trajetória pelo cinema do Estado e também, é claro, sobre o que você planeja, o que pensa em construir também daqui para frente. Aí uma pergunta que a gente sempre tem feito aos convidados, e eu acho interessante também fazer para ti, é justamente perguntar e convidar talvez para uma espécie de regressão, perguntando de onde nasceu o seu desejo por seguir pelo cinema? Quando que você sente que escolheu que queria fazer cinema? Olha, voltando àquela história lá do que eu já passei, né, de uma família grande, com pouca grana, tal. Então, assim, nunca fui uma cinéfila, porque não, quando criança, digamos, né, tem crianças que eu mesma tenho um filho que desde 3 anos ama, devora tudo, né, que cai pela frente e tal. A gente não tinha essa possibilidade, naquela época não tinha vídeo, né, mesmo a TV. Eu lembro, para mim, a minha primeira imagem impactante do audiovisual é quando eu voltei lá do sítio da minha avó, eu devia ter uns 5 anos, e eu tinha passado 1 ano na casa, no sítio da minha avó. Minha mãe estava aqui com dificuldades e tal, e mandou, eu ainda não tinha entrado na escola, então passei 1 ano lá no sítio da minha avó. E quando eu voltei, eu notei 2 mudanças na casa, porque para mim foram fundamentais. Primeiro, na sala tinha um tapete bonito, gostoso, fofinho, e na frente dele, em cima do balcão, tinha aquele móvel, aquela coisa, aquele caixote quadrado, e que era a televisão. E aquilo me impactou muito. Eu sou uma geração da televisão, né? A minha formação é da televisão, e eu adorava assistir, enfim. Mas, como consumidora, né? Posteriormente, e assim, quando a gente podia, então, ir ao cinema, eram naqueles filmes clássicos, um lançamento do Disney por ano, um filme da Semana Santa, era 2, 3 vezes por ano, né? Porque vocês imaginem pagar para toda aquela trempe de cinema e pipoca e não sei o quê, sempre foi caro, né? Sempre foi caro. Mas aí, quando eu devia ter uns 12 ou 13 anos, veio uma amiga dos meus pais do interior, e ela queria passear, conhecer a cidade. E aí minha mãe pediu que eu a acompanhasse pela cidade, e aí ela quis assistir um filme. E entrou no Cine Condor, que era ali do lado da Secretaria da Cultura, que era um cinema novo, grande, bonito naquele momento. Meio assim, vamos assistir o que estiver passando. E nós entramos e estava passando Como Era Gostoso o Meu Francês, do Nelson Pereira, que foi para mim um choque de perceber, de saber que podia fazer cinema em português. Eu não sabia, eu achava que era uma coisa estrangeira. Eu ia ver Disney, ia ver os 7 Mandamentos, eu via televisão, os filmes, eu sabia que eram dublados. A gente via Hanna-Barbera e não sei o que, tal, dublagem, estúdio, não sei o que, sabia que era estrangeiro. Então, assistir o Nelson Pereira dos Santos no Como Era Gostoso o Meu Francês foi um choque para mim, mas também foi uma coisa que ficou amortecida. Muitos anos depois eu comentei isso com a Ana Maria Magalhães, que se tornou minha amiga, tal, e que era mocinha e atua no... E ela achou também muito incrível essa história. Nunca tive, algumas vezes com o Nelson Pereira, mas nunca tive a oportunidade de conversar isso com ele. Me arrependo um pouco, que, de certa forma, assim, ele que me deu a luz de que podia se fazer cinema no Brasil. Mas isso ficou amortecido também.
por aí toda a adolescência, aí me dirijo para a universidade, e na universidade eu me envolvo por uma questão política do movimento estudantil, luta pela anistia, que era a luta do momento, me envolvo com o Cineclube. Eu assumo o Cineclube do CAS, que era o Centro Acadêmico Hugo Simas, da Faculdade de Direito. E aí passo a conviver, então, com o pessoal ainda, o pessoal de cinema, o pessoal que gostava, que exibia, que discutia cinema, né? E naquele momento também, ao lado do Cineclube, então eu me mobilizo ali pelo cinema e tenho a possibilidade de entrar em contato com várias cinematografias, né? Francesa, russa, japonesa, tudo que vocês podem imaginar que chegava às nossas mãos. Naquele momento, o Chico Alves dos Santos, com mais algumas pessoas, eu acho que foi, criou uma sessão de cinema de arte à meia-noite no Cine Astor, na sexta-feira à meia-noite. Aquilo era o cult do cult do cult. Né? No momento, em Curitiba, nós saímos de lá às 2h, todo mundo enlouquecidos com o filme, com Bergman, com, enfim, fosse o que fosse, e a gente queria mais era discutir. Para vocês terem uma ideia, o único lugar que ficava aberto, que a gente podia frequentar, né? Claro que deviam ter os terreiros, sei lá, mas, enfim, era o coffee shop do Hotel Iguaçu, que hoje é aquele outro hotel ali na frente da Biblioteca Pública. E a gente ia e amanhecia lá, conversando, discutindo o cinema, o filme, os filmes e tal. E o Chico era secretário da Cinemateca do Museu Guido Viário, era assistente do Valente Xavier. E organizam os tais dos cursos de 79, que vem da origem à chamada Geração Cinemateca. E me convida, a mim e a Lu Falco, que era minha amiga, estudávamos direito e tal, para fazer o curso. E aí, que seria um curso de inverno, um curso em julho. E aí a gente diz, não, Chico, eu vou fazer o curso, porque vamos fazer o curso, tal. Tinha que pagar, tinha uma inscrição, sei lá, 200, 300 reais, uma coisa assim, e que era uma grana para gente estudante, dura, tal, era uma grana significativa. E a gente vai e faz a inscrição. Feita a inscrição, a gente recebe um chamado de grandes amigos nossos da Bahia, para a gente passar as férias lá com eles. Aqui, aquele frio do caramba. E a gente podendo, com convite, tudo liberado, estadia, tal, livre em Salvador, 1 mês. Voltamos na Cinemateca e dizemos, Chico, queremos o dinheiro de volta, não vamos mais fazer o curso. Vamos viajar para a Bahia. O Chico diz, de jeito nenhum, vocês têm que fazer, o curso vai mudar a vida de vocês, eu não admito e não tem volta, não devolvo o dinheiro. A gente se olha e diz, bom, não conseguimos o dinheiro de volta, vamos ter que fazer o curso, né? Bom, fizemos o tal do curso, ali o curso que era para durar também 1 mês, né? Durou 3 meses, depois daquilo eu e a Lu fomos para São Paulo finalizar os 3 filmes que saíram dali, mais um que o Valêncio estava rodando, mais um que o Chico tinha acabado de rodar. Então, fomos finalizar 5 curtas, e depois aqueles curtas, então, aprendemos daí todo o processo de sonorização e de mixagem, enfim, de montagem, de trucagem, de finalização como um todo, os laboratórios em São Paulo e tal. E depois aqueles filmes tinham que ir para os festivais, para serem divulgados, né? E as pessoas também ou tinham seus empregos, ou tinham suas coisas, não estavam tão disponíveis. Então, meio que a gente foi eleitas também para ir levar os filmes para os festivais. E ali começou uma coisa que não parou nunca mais, né? Meu envolvimento, então, começou com aquele curso que eu quase não fiz e não parou nunca mais, porque toda a minha trajetória daí se faz como realizadora, como gestora pública de televisão, como professora
né? Uma das fundadoras da Faculdade de Cinema, professora concursada, ao qual pedi exoneração também, briguei com os alunos, não deu certo, odiei dar aula. E cada um, enfim, e nunca mais. Daí fui membro da CNIC, fui membro do Conselho de Comunicação Social do Congresso, fui da diretoria do CBC, ajudei a fundar, ajudei a estruturar um momento lá atrás, o SATED, depois o Sindicato das Empresas, o CIAPAR. Enfim, fui me envolvendo com várias áreas do audiovisual, né? E tudo isso que eu não queria fazer o curso, eu quase não fiz. E Então, Berenice, tem uma presença nessa trajetória toda que eu queria perguntar para você, até por essa curiosidade que a gente ainda não se conhece, está se conhecendo agora, assim, né, pelo som da voz, e é muito gostoso ouvir você falando. Eu queria que você falasse um pouquinho da Lu Rufalco, porque ela está presente em todos os seus filmes, é uma parceirona, assim. Nossa! Até numa reportagem que eu achei aqui, que foi feita pela Ana Cláudia França, tem fotos, registros de vocês, procurando locações, fazendo os filmes. Então eu queria que você falasse um pouco sobre ela, sobre essa parceria, sobre essa trajetória de vocês juntas aí. Nossa, a Lu assim, é mais do que minha amiga, mais do que minha irmã. Nós somos assim muito, muito, muito próximas. Uma pessoa que eu amo profundamente e que eu sei também que me ama profundamente. Fizemos uma parceria fantástica. Assim. A Lu é uma grande produtora executiva, produtora de campo, diretora de produção, uma grande profissional, formou muita gente na prática aqui no Paraná e também em Santa Catarina, que ela também não produziu só comigo, né? Produziu com o Severo, produziu com o Paredes em Santa Catarina, produziu com o Frederico Fulgraf, produziu com o Sergião Bianchi. Ela tem também, não produziu só comigo. Mas nós somos sócias na Documenta durante muitos anos e continuamos sendo muito amigas. Eu acho que a Lu tem uma coisa que ela não gosta muito de falar. Ela é de Piraju, do interior de São Paulo, e ela tem um sotaque que ela brinca que é um sotaque texano. Ela tem o sotaque, os R's bem puxados do porta, assim, e hoje já um pouco mais diluído, mas ainda guarda um pouco desse sotaque, e ela sempre tinha um pouco de vergonha, ela se via às avessas. Então, era meio que um combinado nosso, assim, que quando tinha que falar, dar entrevista tal, era eu, porque ela se sentia tímida, não gostava, por causa do sotaque dela muito forte, muito marcado ali do interior de São Paulo. E então, na realidade, mas ela é uma puta profissional, uma pessoa de uma inteligência, assim, muito grande. Ela conversa com vocês, se vocês quiserem. Agora, a hora que eu falar que é só gravado, já fica então, mais e principalmente complicado. quando ela ouvir a gente aqui, vai ouvir o meu sotaque aqui, ela vai se sentir representada, porque eu também sou do interior de São Paulo, então não tem problema nenhum em falar o R puxado. E é muito bacana, porque a Lu me trouxe para mim aqui, curitibana, paranaense, e o Paraná sempre... agora, hoje já não também, mas foi muito isolado, né? E um estado isolado. Isso a gente, de certa forma, vê hoje ainda, pela baixíssima qualidade dos nossos políticos, nossos representantes. Foi muito inexpressivo, né? Durante muito tempo, deliberadamente. Eu acho que deliberadamente. Eu acho que as elites paranaenses são elites extremamente cruéis, extremamente preconceituosas e, como dizia o Leminski, que cultuam como é que ele dizia, a mística imigrante do trabalho, né? Aquela coisa de que você está aqui para trabalhar, cultura, festa, é desperdício de tempo, de dinheiro,
e você só tem que, no máximo, consumir. E transformou, então, o Paraná, Curitiba, numa sociedade consumidora da cultura de outros lugares. Não era à toa que diziam, e eles se orgulhavam, aqui é um teste para publicidade, o que der certo aqui vai dar certo em outros lugares. Claro, só eram consumidores, não se criava porra nenhuma aqui, né? Então, e a Lu, vindo de São Paulo, ela trazia para a gente todo um arejamento da cultura da Pauliceia, né? E os conhecimentos. A mãe dela foi uma grande professora intelectual, que dominava toda a questão da Semana de 22, e a Lu conhecia muito, e ela fez para mim, ela possibilitou essa saída para São Paulo. E São Paulo te abre a cabeça. Naquele momento ainda, então, muito mais, né? Era a possibilidade de contato com pessoas, com filmes, com boates, com bares, com coisas que aqui não... Uma vila, não tinha nada, né? Então, realmente uma pessoa muito especial, muito especial. Ela mora em Antonina hoje. Mora em Antonina e desenvolve lá um projeto que acho que já está na 5ª ou 6ª edição, que se chama Circuito da Maré. É um projeto anual de circulação da produção cultural. Artes cênicas, filmes, dança, balé, música, tal, por todo o litoral, inclusive as ilhas. É um projeto bonito. Acho que é o grande projeto cultural hoje do litoral do Paraná, o Circuito da Maré. Ela não só dá trabalho assim, para o pessoal, né, daqui e de lá também, porque ela sempre inclui também manifestações artísticas litorâneas, tal, como em especial de gente daqui, do interior, e leva, né, e dá acesso para aquela população, que o litoral nosso também é outro lugar que é lamentável, né? Fora a época de desfile de moda da burguesia no verão, aquilo é morto, né? Não tem nada. Então, mas tem gente lá, né, que vive lá, que mora lá. Então, dá acesso à cultura a essas pessoas, né? E eu acho que você já falou isso um pouco na primeira parte, mas a gente queria saber se você tinha alguma ambição de fazer cinema ficcional ou sempre foi o documentário o seu maior interesse, assim, como é que Não, assim, olha, eu amo cinema e minha cabeça está sempre engendrando. Eu tenho, óbvio, né, que eu tenho muitíssimos mais filmes não feitos do que filmes feitos, né? Sendo dentre os não feitos, o grande não feito, né? A grande frustração de não ter conseguido realizar o drama da Fazenda Fortaleza, né? E todos esses projetos, praticamente todos eles, passaram por pesquisa, roteiro, decupagem. Eu estou agora às voltas. A gente conseguiu, eu e a Lu, há 2 anos atrás, digitalizar todo o nosso acervo, que era um acervo muito grande, porque ele não se resume aos filmes autorais, né? A produtora funcionou, fez muita coisa. Então, a gente conseguiu digitalizar tudo isso. Mas agora resta digitalizar a parte em papel, que são pesquisas, roteiros, decupagem, storyboards, pesquisa de cenografia, de locação, fortuna crítica. É uma coisa... É uma quantidade muito grande de material. E, enfim, o drama da Fazenda Fortaleza, voltando a ele, né, dos filmes não feitos, para vocês terem uma ideia, o storyboard dele desenhado são 800 cenas desenhadas. Caramba! Nossa. Ele chegou a esse nível de preparação, né? Ele chegou, assim, por 1 semana eu não comecei a rodar esse filme, né? Ele tinha elenco, locações, a gente tinha feito a reforma do telhado de uma fazenda na Lapa, que era uma locação ideal para a gente, e que o dono dizia, mas está caindo o telhado e eu estou mudando para telha francesa. Era com telha goiva, não aguenta, o madeirame não aguenta mais as telhas goivas.
Eu digo, não, mas a gente precisa que seja telha goiva. Ele disse, mas é caro o madeirame. A gente pagou o madeirame para poder... Aí foram lavadas todas as telhas goivas e foi recomposto o telhado daquela fazenda, para vocês terem uma ideia, né? Mas o que aconteceu? Por que não foi... O que aconteceu foi assim, eu ia rodar o filme em setembro de 1989 e eu tinha casado com o Paulo Leminski e o Paulo morreu em junho de 1989. Eu estava grávida, eu perdi a criança no choque da morte do Paulo. Caramba. E aí, óbvio que eu não tinha mínimas condições emocionais para rodar o filme. Eu fui ao Rio de Janeiro, conversei com a diretoria da Embrafilme e reagendamos, como era um edital que eu tinha ganho, né? E se não me engano, eram 18 filmes. Eles colocaram o meu, então, para último no escalonamento da produção da empresa, e eu teria que rodar em março de 1990. Tá? Então, eu teria ali 6 meses para me recompor tal, e encarar o filme. Então, ficou agendado que eu começaria a rodar o filme no dia 15 de março. No dia 7 de março, o Fernando Collor de Mello extinguiu o Embrafilme. Puta que pariu. É verdade. Então, aí esse filme ficou encantado, suspenso, e, enfim, nunca mais consegui retomar. Né? Não consegui retomar, extinguiu o Embrafilme, ficou anos sem sucessor, a União, não consegui acionar, não consegui fazer, não consegui, não teve como. Então, assim, aquele foi um momento muito duro para mim, porque eu perdi o meu companheiro, eu perdi o filho, que seria meu primeiro filho, e eu perdi o meu filme, meu primeiro grande filme, que seria, né, um orçamento de $700 mil, que na época era um puto orçamento, e um filme de época, acho que seria um filme realmente seminal aqui para o Paraná, nossa colonização, né? E era Otton Bastos, Maria de Severo, Grande Otelo, era um puta elenco bonito, assim, e, enfim, ficou suspenso. Você não fazia a menor ideia, Berenice, só para assim, tirar uma dúvida que eu não sei se é especificamente, eu imagino que seja, mas ano retrasado eu fui até a casa da Dona Lucy, que é viúva do Valêncio, justamente, e ela me mostrou um roteiro, que era um roteiro que ele tinha escrito, que seria um filme seu, e eu só não me lembro se é exatamente esse filme ou é um outro. Fazenda Fortaleza. O Drama da Fazenda Fortaleza. Isso. Pô, mas aí tem que fazer esse filme acontecer de algum jeito agora, pô. Mas como que nós vamos fazer agora com esse capetão em cima? Não tem como produzir nada. Dá uma loucura. O cara pôs lá para administrar a Lei Rouanet um major da Polícia Militar, pomba. Quer dizer, tudo bem, um major que vá militar na Polícia Militar e deixa a cultura, a arte. Eles nem Lei Rouanet, eles não estão aprovando nada. Está muito complicado esse momento que nós estamos vivendo. Né? Eu acho que a gente vai voltar a fazer mesmo... Hoje não mais o cinema no sentido estrito, mas o audiovisual de guerrilha, sabe? Porque é o que nos resta, né? É o que nos resta. Eu acho que eu queria puxar um pouco, só pra gente voltar lá pros anos 80, que acho que tem algumas coisas ali que é interessante a gente ainda falar um pouco mais sobre. Que é justamente sobre a questão da geração toda ali, né? Da geração Cinemateca, que você já começou falando um pouco ali dos cursos e tal, que era como que dentro... Era um momento que hoje a gente olha e parece um momento de extrema efervescência, assim, né? De muitas discussões e muita coisa acontecendo. Como que vocês se inseriam dentro daquele grupo? E como foi para vocês começar a fazer cinema naquele momento, assim? Então, era um grupo, mais ou menos vinha todo mundo, praticamente todos, vinham do movimento cineclubista, do movimento Super 8,
né? Tinha algumas pessoas, o Rui Vezaro, o Severo, o Peter Lorenzo, que eram da área de comunicação, que faziam comunicação, designer e tal. Eles já faziam Super 8, já tinham algumas experiências, já se intitulavam como grupo, eu não me lembro agora como é que era o nome do grupo deles, mas, enfim, já tinham formado uma identidade e aí se agregaram a gente, porque o que uniu ali foi a fundação da ABD, né? A gente criou a Associação Brasileira de Documentaristas, então ali houve a congregação de todos. Aí tinha um outro grupo que éramos nós da Documenta, que nos reuníamos em torno da Documenta, que era o Homero de Carvalho, a Lu, eu, o Ivanzinho Bittencourt, a Gisele Paredes de Paula, enfim, a Deizinha Rocha. Eu não vou me lembrar de todos agora, é bom não citar, porque depois a gente não cita alguém e as pessoas ficam chateadas. Mas, enfim, e tinha um terceiro grupo que era a turma do Palito, né? O Palito, Bolinha, o Paulo Fribe, enfim, o Cido. Basicamente, éramos esses 3 grupos. Aí tínhamos como mediadores sempre ali o Chico, o Valêncio e tal, e tinham as 2 figuras, as aves raras, né? Que eram o Silvio Bach, né? Que era as turmas do Eu Sozinho, e o Sérgio Bianchi, que às vezes baixava aqui também para enlouquecer tudo. Mas a gente era muito legal, porque a gente, no geral, se dava muito bem e, ao mesmo tempo, também brigava muito, fazia muita disputa, porque a gente queria estruturar a entidade, queria que a entidade tivesse força, falasse por todos. Aí a gente tirava decisões, ia lá, negociava com a Fundação Cultural, com o município e tal, recurso, um edital, um concurso, ou compra de equipamentos e tal. Daí alguns iam por fora e negociavam em separado. Aí a gente brigava, tinha aquelas assembleias, quebrava pauta, acusação, tudo que é lado. Mas sempre acabava todo mundo se dando bem, enfim, indo depois para um boteco, tomar uma cerveja e por cima de tudo. Na realidade, todo mundo queria a mesma coisa. Bom, e para fechar, depois dessa história linda, eu fiquei até emocionada, assim, que incrível essa sua trajetória no cinema. Mas agora, para fechar, a gente queria falar um pouquinho do futuro, assim, e o que você tem pensado e planejado para os próximos anos, assim, no audiovisual? Esse futuro, para mim, ele é uma incógnita, né? Eu tanto gostaria e me sinto com experiência para trabalhar como gestora, né, nessa área, como também tem muita coisa ainda que eu gostaria de realizar, né? Eu não sei se eu vou conseguir realizar o drama da Fazenda Fortaleza, mas tem alguns documentários que eu acho que estão bem na hora de serem realizados, né? Algumas reflexões que já estão passando do tempo sobre questões, inclusive aqui do Paraná, questões assim que ocorreram e as pessoas, que bonito, que lindo, que mega obra, que mega não sei o quê, e nunca ninguém foi analisar o que aquilo ali teve em termos de impacto ambiental, impacto social, econômico, na região, tal. Eu estou pesquisando algumas coisas, eu quero ver se eu me encaminho no ano que vem para um documentário de peso aqui sobre uma mega estrutura nossa paranaense aqui. Nossa, muito, 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 muito incrível ouvir essas coisas, Berenice. A gente fica muito... Se tivesse um sonzinho de aplausos aí, podia colocar, né? Porque acho que seria o final adequado. Gente, olha, fico muito feliz, viu, de ser procurada por vocês. Que bom que vocês estão fazendo esse resgate, esse trabalho. Eu acho que é fundamental, sabe? Porque tem muita luta por trás de tudo que foi feito por toda essa geração, né? E muita coisa que passa batido, que não está escrito, não está registrado. Então, se não fossem pessoas como vocês procurando, convidando, perguntando, instigando, essas coisas morreriam, né? A gente mesmo cairia na invisibilidade, né? Então, eu é que agradeço muito vocês e desejo todo sucesso para esse projeto. E bom, acho que a gente vai ficar por aqui hoje.
Bom, repito de novo, acho que foi incrível ter podido ter essa chance de falar contigo aqui no podcast. A gente fica muito, muito contente de você ter aceito o convite e ter vindo até aqui. E agora para fechar mesmo, a gente queria, caso você queira dar alguma palavrinha final, alguma coisa que a gente não perguntou, mas que você queria comentar hoje, já que a gente está finalizando. Tem uma fala do Godard que a gente pôs. Quando eu digo a gente, era esse grupo todo, essa geração lá, Cinemateca, que a gente pôs na frente de um projeto nosso que a gente queria para a Cinemateca, para a cultura, no Paraná, nos anos 80, que era muito linda, eu não vou lembrar ela inteira, mas que o Godard dizia que quando eles estavam jovens na Cinemateca, assistindo os filmes, discutindo os filmes, sonhando com os filmes, isso já era fazer cinema, né? Porque o cinema é algo muito maior do que... Enfim, eu não me lembro muito bem, mas é uma coisa tão linda. E é isso, eu acho que todos nós estamos fazendo cinema, vocês, eu, essa moçada toda aí. E hoje em dia, cada um com o celular, né? Tá fazendo cinema também, né? Então, é isso, gente. Obrigada. Um abraço grande para vocês. Boa sorte. Então, para a gente fechar aqui, a gente fica nessa nota. Muito obrigado a você que está assistindo, ou melhor, muito obrigado a você que está ouvindo a gente agradece também aí, você que está acompanhando a gente nas redes sociais. Caso você tenha chegado agora, a gente convida você a dar uma conferida nos episódios anteriores e a também seguir a nossa página lá no Instagram, o @HistóriaCinemaPR, para ficar por dentro das novidades que a gente sempre fala por lá. É isso. Tchau, tchau. Grande abraço.